bem-vindo a essa videoaula Photoshop CS6, aula 19, ferramenta caneta, trabalhando com demarcadores. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Além de eu poder trabalhar no Photoshop, com edição de imagens, tratamento, pintura, também podemos trabalhar aqui com objetos vetoriais, da mesma forma que a gente trabalha no CorelDRAW ou no Illustrator, através aqui da ferramenta caneta. Então, quando a gente seleciona a ferramenta caneta, nós temos três opções. Aqui na própria barra de opções eu vou escolher demarcador. Então, o que é um vetor? É um objeto que a gente cria baseado nas curvas de Bézier. Então, parte-se de dois pontos, e a partir desses pontos a gente tem controles de linha de direção. Vou fazer um clique e outro clique e arrastar. Quando eu arrasto, então aparece essas duas linhas e com esses pontos aqui, que é justamente o ponto de direção com a linha. E esses dois pontos aqui é o ponto de ancoragem. Então, cliquei, fiz o primeiro ponto de ancoragem, clico novamente, faço o segundo ponto. Se eu arrastar para baixo ou para cima, eu direciono a curvatura aqui da linha. Então, eu estou puxando a linha de direção para baixo e a curva está subindo. Então, se eu puxo a linha de direção para cima, a curvatura vai para baixo. Então, isso aqui é um vetor, onde eu tenho dois pontos de ancoragem, que eu chamo aqui de nós, e mais as duas linhas de direção e também os pontos aqui de direção. Quando eu seleciono a ferramenta aqui, caneta, e escolho a primeira opção, está aqui opções da ferramenta caneta, e vou até aqui a área de trabalho, repare que ela está com um desenho aqui de uma pina e mais uma estrelinha. E também aqui na barra de opções está como demarcador. Ok, então vamos fazer aqui a figura desse quadrado. Eu fiz aqui um arquivo com várias camadas com figura geométrica. Então eu vou conservar Shift pressionado, clico, faço o primeiro nó, o segundo, o terceiro, o quarto, e repare agora que a peninha está com um pequeno círculo, indicando que ele vai fechar a forma. Então fiz o quadrado e tenho a linha aqui contornando esse quadrado. Então, quando eu faço um demarcador, aqui na palheta demarcador aparece demarcador de trabalho. Então, ele só está indicando que está aqui. Então, para mim salvar esse quadrado que eu fiz com demarcador, dou um clique aqui nessa camada do demarcador, que é o primeiro que eu fiz, e ele aparece como demarcador 1, e dou um OK e desligo. Vou lá para camadas, vou escolher a camada número 2, vou ligar ela e desligar
a do quadrado, agora eu tenho a do losango. Então clico no primeiro ponto, ou primeiro nó, segundo nó, terceiro, quarto e fecho. Então fechei, né, essa figura geométrica do triângulo. Aqui no demarcador, ó, apareceu como demarcador trabalho, ele não está salvo ainda, então eu dou 2 cliques e ele aparece na sequência aqui, demarcador número 2 aqui, ó. Dou um OK, então está salvo. Vou novamente aqui para camadas, vou escolher a terceira camada e desligar a visualização, né, do losango, e também desligar aqui no demarcador para mim não visualizar. Volto em camadas e tenho a figura aqui de um círculo. Então, para mim fazer o círculo, ó, clico, faço o primeiro nó, arrasto para criar aqui, né, a linha de direção, ó. Clico no outro lado aqui do círculo, arrasto e puxo para baixo, ó, e vou fechar aqui, ó. Então reparem que ele ficou, né, meio torto aqui, não ficou uma circunferência perfeita. Pois bem, vou aqui na caixa de ferramenta e seleciono ferramenta de seleção direta, que é essa branca aqui, ó. Clico em cima, então aparece as linhas de direções com os pontos de direções e mais os nós, ó. E aqui eu vou ajustando, ó. Clico em cima aqui no nó, apareceu as linhas de controle da parte de cima, e aqui eu vou ajustando. Vou aqui na paleta aqui do demarcador, clico em cima para salvar, né, esse desenho então que eu fiz, ó. Clico fora aqui para desaparecer momentaneamente o demarcador. Vou em camadas, vou escolher a camada 4, desligar a visualização da camada 3, e eu tenho aqui uma forma aqui feita com elipse, né, e com círculo, e vamos fazer então essa forma aqui contornando ela. Então vou aqui na ferramenta caneta, dou meu primeiro clique, o segundo clique arrasto, e agora com a tecla Alt pressionada, ó, puxo a linha de direção até o nó para esconder, ó. Faço outro clique lá em cima, arrasto para contornar aqui a forma, Alt pressionado, e escondo essa linha de direção. Eu vou até aqui a extremidade, ó, arrasto aqui para baixo, vou ajustando, ó. Então ela me dá esse controle de ajustar. Arrasto, tô com Alt pressionado, ó, escondo, clico mais uma vez e arrasto, né, para contornar aqui a figura, ó. Alt pressionado, arrasto, mais um clique, aí vou puxando para fazer essa curvatura, Alt pressionado, escondo uma das linhas de direções, clico, arrasto aqui para baixo, Alt pressionado para esconder essa linha de direção, mais um clique e arrasto, ó.
Alt pressionado, vou esconder essa linha e mais um clique aqui, ó. E assim eu vou contornando aqui a figura, ó. Vou selecionar aqui a camada 1, que é do quadrado, ó. Vou visualizar, apertando aqui no ícone do olho e também aqui na paleta de marcador, né, a figura aqui do quadrado que eu fiz, ó. Então os dois estão selecionados. Então, para a gente, né, editar um demarcador, né, que a gente fez a figura, eu tenho duas ferramenta aqui, a ferramenta de seleção de marcador e ferramenta de seleção direta. A primeira serve para mim deslocar, né, deslocar dentro da área de trabalho. Estou dando um Ctrl Z, ó. Então eu seleciono e posso deslocar ela. A outra ferramenta, que é a seleção direta, então estou com o demarcador, clico em cima, né, os nós aparecem vazado aqui, ó, sem coloração. Eu posso clicar em cima, né, de um nó e deformar a figura. Vou dar um Ctrl Z, vou selecionar outro nó. Então posso deformar ou mudar a forma da figura. Da mesma forma, posso selecionar 2, 3 e assim por diante. Então essa é a diferença da primeira ferramenta de seleção de demarcador, né, que é para deslocar ela dentro aqui da área de trabalho. Outra coisa, quando o demarcador está selecionado, ou depois que eu preenchi a forma, eu estou aqui com a primeira ferramenta do demarcador, ó, ele aparece então com a estrelinha. Então se eu colocar em cima da linha, aparece o demarcador com um sinalzinho de mais. Aí eu posso acrescentar nó e também linhas de controle, ó. Estou clicando e ele está acrescentando nó. Pois bem, ele está acrescentando nó porque aqui na barra de opções está clicado, ó, adicionar e remover automaticamente os nós. Como eu estou clicando aqui, né, numa parte da linha, aparece então o sinal de mais. Agora, se eu vou em cima de um nó, aparece um sinal de menos, ó. Eu posso eliminar os nós. Da mesma forma que eu posso vir aqui na caixa de ferramentas e selecionar aqui, ó, ferramenta adicionar ponto de ancoragem e ferramenta excluir ponto de ancoragem. Mas com essa opção ligada aqui na barra de opções, ó, tá, agora está selecionado aqui as linhas, ó. Então vou selecionar ali novamente, clicar na ferramenta caneta e clicar aqui no nó. Então posso tanto acrescentar como, né, tirar os nós aqui, subtrair os nós das linhas. Outra opção de ferramenta caneta é a ferramenta caneta de forma livre. Reparem que agora ela está com uma pequena peninha, né, com uma linha pontilhada. Então essa aqui é só clicar e arrastando, ó, mas ela funciona bem para quem tem uma mesa digitalizadora. Com o mouse fica meio ruim de fazer a linha, né, mas é uma forma de pegar e arrastar
e depois ele fecha automaticamente. Ao finalzinho aparece então a peninha com a bolinha. Então, uma outra opção da ferramenta caneta. Outra opção que a gente pode usar com a ferramenta caneta de forma livre é com ela selecionada, vem aqui na barra de opções e clicar aqui em magnético, ó. Então reparem que ele aparece a peninha, né, com um ímã aqui em forma de ferradura, ó. Eu clico, vou arrastando, ó, ele vai grudando aqui na forma. É que com o mouse não fica tão prático assim, ó. Mas ele vai fazendo aqui o contorno, ele vai agarrando no contorno, ó. Aliás, vai contornando e agarrando aqui, ó. Você vê que sai meio fora aqui. Vamos fazer de novo aqui, mas ele funciona aqui como um ímã, ó. Ele vai contornando a forma. Então é outra opção aqui dessa caneta em forma livre. Eu estou indo mais rápido, dou 2 cliques aqui para fechar. E essas opções, né, de nós e largura, encontra aqui nesse botão aqui, onde tem ajuste, largura e contraste aqui. Então, dependendo da figura que se quer se contornar, então você tem opções aqui, né, de largura de pixels, de contraste da imagem, ou frequência dos pontos. Outra ferramenta aqui no grupo da ferramenta caneta é a ferramenta converter pontos. Então eu tenho aqui, né, essa forma aqui contornada aqui com o demarcador todo curvos, né, com linha curvas. Ela está selecionada. Repare que aqui na barra de ferramenta ela aparece aqui com uma setinha só feita por linha. Então selecionei, mas na tela aparece, né, a ferramenta de seleção direta. Eu vou clicar em cima e ele me seleciona aqui todos os nós, né, em uma linha aqui de direção com ponto de direção. Então, quando eu coloco, né, a ferramenta em cima do ponto de direção, ó, ela está seta branca, virou aqui, né, só uma seta por linhas. Aí eu clico em cima, ela muda novamente. Bom, ela mudou, né, mas a função dela é a gente poder mexer a linha e o ponto de direção. Se eu só estou mexendo na linha aqui, ó, vou voltar ao normal. Pois bem, se eu der 2 cliques em cima, ela me transforma o que era a curva em linha. Vou dar clique, então ela vai me transformando o que era em curva em linha. Essa é a função dessa ferramenta, ó. Então ela transforma em linha e ao mesmo tempo me dá a possibilidade de ajustar aqui as linhas de direções, ó. Eu posso até ajustar novamente, ó. Quando a gente seleciona um nó, aparece as 2 linhas de direção. Estiquei, tirei o mouse fora, ó, voltei novamente,
ela fica a linha de direção independente, ó. Da mesma forma aqui, ó. O nó não sai do lugar, ele fica e me aparece então as linhas de direção. A primeira vez as duas linhas, né, eu ajusto ela aqui, aliás, quando eu puxo, elas como se esticassem juntas, ó. Aí tiro fora, volto lá, está selecionada, eu posso ajustar então essa curvatura. Mesma coisa aqui, ó. Puxei lá, me aparecem as duas linhas de direção. Aqui, ó, vou arrastar de novo, apareceu as duas, tiro fora e posso ajustar tudo novamente, ó. Dou um clique, ela volta a linha. Aí eu venho aqui, ó, e vou ajustando o que era. Vale dar dois cliques, ela volta a linha. Não tem problema, aparece as linhas de direção e a gente vai ajustando. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido a visitar, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho posts, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.